Olá amigos do YouTube, tudo bem? Vamos a mais um vídeo aqui do canal da DR Soldas. Para você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, clique no sininho de notificações e fique sempre por dentro dos nossos vídeos aqui do canal da DR Soldas. E também não esquece de deixar aquele like se você gostou aqui do vídeo. Bom pessoal, então vamos a tarefa de hoje, a missão de hoje é soldar essas peças aqui em aço carbono. Nós vamos soldar aqui atrás. E nós vamos soldar aqui também, tá? Então ela precisa estar com uma solda baixa, com uma aparência boa. E a gente consegue isso com a soldagem TIG. Tá? A gente consegue deixar um cordãozinho aqui baixinho e fazer uma soldinha bonita, né? Não que a MIG-MAG, né, não faça uma solda bonita, mas ela vai ficar alta demais, tá? Vou mostrar aqui. Bom, aqui nós temos a tocha, você vai apertar o gatilho, vai sair o arame, o material vai sair e você tem que ter um controle rápido para fazer aquela solda, tá? Vai ficar mais difícil de fazer uma soldinha pequenininha, baixinha, com detalhe, tá? A MAG, ela te dá muita produção quando você vai fazer peças assim que não precisa detalhe, que você consegue fazer com mais produção. Você precisa de soldar mais rápido, então a MAG é uma boa opção. Agora uma peça que é mais detalhada, que nem essa aqui, eu consigo ter um acabamento melhor com a TIG. A TIG ela tem um custo maior, tá? Em função do argônio, que a gente acaba gastando mais, tá? Do que o processo MIG-MAG, né? Mas qual a vantagem da TIG, tá? O acabamento e a qualidade do material soldado, né? Fica muito melhor que na MAG, tá? A TIG fica excelente, mas nós temos que tomar alguns cuidados que eu vou falar aí no vídeo, tá bom? Então assim, você tem uma curiosidade em saber a diferença das máquinas, né? TIG, pulsada ou não pulsada, o que é melhor. A TIG pulsada ela é utilizada para soldagens fora de posição, soldagem de aço ferramenta, tá? E soldagem de chapa fina. O arco pulsado, o arco ele não vai ficar aberto direto, ele vai ficar oscilando esse arco, tá? Ele sobe, desce, assim diminuindo o aporte de calor, você conseguindo fazer solda em chapas finas, tá? Com mais rapidez, porque, por exemplo, inox, você vai soldar inox, você não pode ficar ali parado com a tocha muito tempo, senão vai cozinhar, vai esquentar, vai pretear, vai queimar tudo, tá? E então você tem que configurar um arco pulsado e regular a máquina para fazer e treinar, claro, né? Ninguém vai dizer, acha que tá com a pulsada, tá resolvido os teus problemas, né? Não, você tem que aprender a também ajustá-la, tá? A máquina que não tem pulso, que nem a WSE 250 aqui, essa que está com o cooler de refrigeração, é uma máquina mais básica, uma máquina mais simples, voltada muito para soldar alumínio, mas ela solda aço carbono também, tá? Na TIG, porque ela é uma máquina ACDC. Assim como essa máquina, a WSE também é ACDC. O que traz de diferença dela são os comandos. Essa máquina não pulsa, essa máquina que pulsa e não pulsa. Tá? Ela vai pulsar se você colocar aqui nesse botãozinho que tem essa cobrinha, que é o arco pulsado. Se você deixar aqui para baixo, ela não vai pulsar. Bom, gente, então vamos lá ao que interessa, tá? Falando mais ali sobre as ferramentas, porque é uma dúvida. Vem comentários para mim no Whats, perguntando sobre diferenças, e eu vou criando os vídeos, vou tentando adequar junto com as perguntas que as pessoas me fazem para mim tirar as dúvidas, tá bom? Voltando para cá, só para fazer uma observação, tá? Qual a máquina que eu vou usar? Eu vou usar uma TIG 220p, como eu poderia também usar a WSE 250, tá bom? Por que eu não vou usar? Porque a WSE, ela tá em cima, tá instalada já com cooler de refrigeração, a tocha refrigerada, ela é um pouco pesada. Esse serviço aqui em aço carbono, eu não necessito cooler de refrigeração para fazer esse serviço, tá bom? E a tocha aqui, ela é refrigerada a gás, ela é mais leve, fica mais confortável para trabalhar. Aí eu não preciso ficar com aquela tocha ali com o cooler ligado, fazendo barulho, sem a necessidade, tá bom? Então qualquer uma das duas máquinas eu conseguiria fazer esse serviço, tá? O interessante aí é como a gente vai fazer com a 220p,
mostrar ali no painel como é que eu vou ajustar a máquina, tá? Para vocês saberem. O importante de tudo é escolher agora o tungstênio, afiar ele e regular o gás, né? Certinho. E qual o tipo de bucal e consumível que eu vou usar para fazer esse serviço aqui, tá bom? Bom, gente, então assim, aqui temos o dourado, o vermelho, o cinza, o azul e o púrpura, tá? Qualquer um desses tungstênios podem ser utilizados para soldagem em corrente contínua. Soldar aço inox, soldar titânio, inconel, cobre, aços ferramenta, tá? Todo o material que é soldado em corrente contínua. Todos eles trabalham bem, tá? O que eu vou colocar aqui? Eu vou escolher um dourado, vou fazer a ponta nele. Vou mostrar para vocês mais ou menos como é que é, tá bom? No recurso que eu tenho aqui na minha oficina, tá bom? Bom, aqui nós temos o eletrodo de tungstênio, nós vamos fazer a fiação nele com uma ponta de mais ou menos 30 graus, uma ponta de lápis, tá, gente? Bem simples. A posição correta de fazer a fiação do tungstênio é acompanhando o sentido do rebolo, tá? Nessa posição aqui. Tem que vir no mesmo sentido do eletrodo de tungstênio. Você não faça esse tipo de coisa aqui para fazer o fio final. Você pode até dar uma desbastada desse jeito e depois no momento de dar o acabamento você afia nessa posição aqui, tá? Então o fio tem que estar acompanhando o sentido do eletrodo de tungstênio. Porque a melhor passagem da corrente fica-se nesta posição, tá bom? Em sentido do eletrodo. Ó, isso aqui pra mim tá bom. Até queimou um pouquinho aqui, ó. Isso aqui tá bom. Correto é a gente ter disco diamantado. Se eu tenho disco diamantado, eu consigo afiar isso aqui muito melhor. O fio fica bem parelhinho, não fica vibradinho assim como no esmeril. E corta muito rápido, tá? Mas um disco diamantado você vai gastar na faixa de 300 até 600 reais, tá? A média. Vai depender muito da marca e do modelo desse disco diamantado, tá? O rebolo diamantado que eu me refiro. O que a gente precisa aqui equipar na tocha TIG para fazer a solda nas peças, né, do nosso cliente aí. Primeiro passo é a gente definir os consumíveis que nós vamos utilizar. Eu coloquei dois aqui até para entrar no contexto de aço inox e alumínio, meio no vídeo de aço carbono, mas é bom a gente já ter essa noção, tá? O gás de proteção, ele é muito importante para materiais que oxidam, né? E esses materiais são aço inox, titânio, inconel, que são os que mais são sensíveis à contaminação. O aço carbono é também, mas não tanto. Esse tipo de bucal aqui, ele tem uma excelente proteção de gás pelos microfeixes de gás que ele dispensa, né? Ele dá que nem um jato de gás, tá? Tem um exemplo aí em cima do vídeo. Essa proteção, você consegue colocar o tungstênio para fora do bucal até 15 milímetros, facilitando muitos tipos de solda, né? Onde você não tem o recurso de chegar com o bucal muito próximo, é um canto que é mais difícil, você precisa que esse tungstênio esteja mais para fora, tá? Você consegue um ângulo melhor para poder trabalhar com tungstênio. Então a gente vai utilizar um gás lens e também consegue até se baixar a vazão, tá? Pela proteção que ele dá. Tem que cuidar para não oxidar a peça, tá? Eu já fiz solda em aço e baixo ali em torno dos 4,5, 5 litros por minuto, eu consigo ter proteção. Se não está tendo, a gente vai lá e levanta, tá? A gente consegue ver no momento que a gente for soldar a peça, a oxidação que essa peça vai apresentar, tá? Então assim, não que você não consiga fazer com esse aqui, tá? Com esse comum, né? Você até consegue, mas esse aqui me dá mais vantagem e economia para soldagens em corrente contínua. Fora isso, a gente consegue fazer também igual
com esse aqui. Mas eu vou escolher esse, certo? Mais proteção, tungstênio, aquele feixe, né? Então, um exemplo acima, nota-se a proteção que é muito melhor. Em alumínio, eu não recomendo esse por causa dos micro respingos, estraga mais a tela. E esse aqui, ele precisa estar só com tungstênio próximo ao bocal, né? Para ele poder proteger bem. O tungstênio, ele é a chave, né? Ele vai te mostrar ali certinho a clareza dele quando ele está protegido. Isso vai dar toda a diferença. O Gaslen seria para tentar economizar gás ou proteger mais o tungstênio, porque na solda em si não ia influenciar, né? O alumínio ele não é um material contaminante, até que a gente precisa que ele esteja bem quente para soldar. O aço não, o aço, o tipo de corrente contínua, né? Tem um fluxo de elétrons, vemos no vídeo aí, dá mais calor ao polo positivo. Então, corrente contínua, nós temos 70% do calor ligado à peça, cabo-obra, né? E os outros 30% no tungstênio. Então, tem um calor bem mais concentrado na peça em corrente contínua. Então, é bem legal esse tipo de soldagem, diferente da soldagem do alumínio, que nós soldamos com corrente alternada. Certo, pessoal? Vamos lá preparar a tochinha e vamos para a nossa preparação também depois, tá? Vamos montar a tocha e depois nós vamos preparar a peça. Aqui a gente vê uma tocha modelo bem diferente que eu uso aqui no canal, né? Essa aqui é uma tocha da WW Soldas WP26, tá? Vou deixar o link também na descrição do vídeo, engate 13 milímetros, a mim soldar, tá? Aqui gatilhozinho aqui, ó, um corpo bem reforçado. Esse tipo de tocha eu acho bem bacana porque ele é bem forte, né? Ele é bem mais robusto o corpo, né? Então ele consegue se soldar mais sem sentir tanto calor por ela ser refrigerada a gás. Mas o tipo que eu vou fazer aqui, ela vai trabalhar tranquilinho, né? A gente não necessita de uma tocha refrigerada porque nós não vamos soldar alumínio. E alumínio também, alguns alumínios assim bem tranquilo, bem leve, coisinha pouca, tubinho de ar-condicionado, uma pecinha assim que não vá há muito tempo, a gente usa uma tocha seca mesmo, vai também, né? Eu recomendo o cooler para quando a gente for soldar mais pesadinho, né? Vai ficar mais tempo soldando, enfim, tá? Vamos montar aqui, botar o isolador até o fim, depois eu vou dar alguma volta para cá, não deixar todo apertado, uma folguinha. Vamos colocar o tungstênio com a nossa pinça, tungstênio 2.4. Vamos apertar aqui. Firmou o tungstênio, ó. Tem uma folguinha aqui e tem uma folguinha aqui, ó. Fechou. Agora vamos colocar o bocal 8. E agora aqui a gente consegue definir onde eu vou deixar o tamanho, né, a distância que eu vou colocar o meu tungstênio. Mas isso aqui eu vou ver depois. Eu vou deixar assim por enquanto, vou apertar aqui, vou deixar essa tocha aqui aguardando e nós vamos preparar a peça. Então, pessoal, os dois tipos de peça que vão ser soldadas são esses dois modelos aqui de chave, tá? O que vai me dar uma dificultar um pouco o meu serviço aqui? Essas oxidações, tá? Aqui tem um pouquinho de ferrugem. Essa chave aqui, ela tem é um material laminado, né? Ele não é um material trefilado, então ele tem uma casca aqui em cima, tá? Se você observar, a gente vê que ele tem uma casca, é um material laminado, não trefilado. E esse aqui, tá? Ele também tem um pouco de oxidação. O que eu consigo fazer aqui, tá? Para melhorar ao máximo a minha solda, escovar, tentar tirar o máximo dessa sujeira aqui nas partes que eu vou fazer a solda, tá? Pessoal,
Só que na máquina a gente selecionou a TIG 220p para fazer o trabalho, tá? Então, primeiro, o que eu devo utilizar aqui em qualquer máquina TIG, certo? Tanto WSE ou TIG 220p, nós vamos soldar com corrente contínua. Só esses outros comandos aqui que a 220p vai ter a mais, tá? E não vamos utilizar arco pulsado, tá? Então não vai ser funcional esses três botões aqui, tá? Então esses três botões aqui sem arco pulsado, eles não estão ativos. Seguindo o cronograma, vamos lá, TIG, função TIG, vamos colocar a função DC para corrente contínua, tá? Para aços inox, aço carbono, titânio, cobre, tá? Você solda em corrente contínua. Em corrente alternada você solda latão, magnésio, bronze, latão, tudo em corrente alternada, tá? O que a gente vai configurar aqui também? Ciclo a 4 tempos. Nós temos ciclos a 2 tempos e ciclo a 4 tempos. Então a máquina trabalha de duas formas, tá? Trabalha com 2 toques de gatilho e trabalha com 4 toques de gatilho. Trabalhando com 2 toques de gatilhos, apenas temos a corrente e depois o término dela, tá? Arranca com ela, termina com ela. A gente selecionar o ciclo 4 tempos, nós temos o corrente de início, depois a nossa corrente principal e depois nós temos a nossa rampa de descida, tá? Essa corrente de base a gente não vai usar pulsado, ela não vai estar ativa, certo? Então no ciclo a 4 tempos, vou ligar a máquina para explicar antes de ligar, para não fazer barulho. Eu vou ensinar aqui a questão do pós-gás, né? E pré-gás. Aqui o pré-gás eu tenho até 2 segundos, vamos dizer que eu coloque na metade dessa legenda, vai ficar 1 segundo, tá? Vou deixar um pouquinho de pós-gás para garantir. Essa função aqui não está ativa, essa função aqui também não, pertencentes ao arco pulsado, tá? Não vai estar ativa. O balanço AC também não vai estar, porque nós estamos em corrente contínua, certo? O pós-gás vai estar ativo sim, tanto em AC como em DC, tá? Aqui nós vamos ajustar o tempo conforme a proteção do material, a proteção do tungstênio. Nós vamos soldando e vamos vindo aqui na máquina ajustar esse tempo, certo? A rampa de descida a gente vai configurar em torno de 5 segundos. Conforme a gente vai soldando, a gente vai ajustando isso, tá? Então eu vou soldando e no momento eu vou falando para vocês. Às vezes o vídeo se torna longo, mas é que a gente tem que passar tanta informação, né? Tentar ser o mais específico possível, que acaba às vezes tornando os vídeos longos, né? Mas a intenção daqui é ajudar a fazer o trabalho e ensinar realmente como funciona a máquina, tá? Ligando a máquina, se eu colocar no ciclo a 4 tempos, eu vou estar configurando o início do arco aqui, tá? Aqui eu acho a minha amperagem, quanto que eu quero que a máquina inicie o arco de solda. Essa peça eu vou soldar em torno de 120 amperes. Eu vou exagerar um pouquinho no início do arco, tá? Eu vou querer que a máquina arranque com 80 amperes. O primeiro início, o primeiro toque de gatilho, a máquina vai partir com 80 amperes. Como que eu vou ajustar agora a minha corrente principal de solda? Eu coloco na função 2T, tá? No 2T a gente vai ajustar, o painel vai me mostrar a corrente principal de soldagem. Eu vou botar 120 amperes. Certo? A corrente de base, ela não está ativa, ela não funciona, porque eu não estou em arco pulsado. Então vou deixar zerado ali e vamos esquecer ela. E vamos para a próxima função, que é a rampa de descida, que eu deixei na metade. Pós-gás eu deixei lá, chutando por cima 8 segundos. E a gente vai abrir o arco e vamos ver o que vai acontecer aí, né? Vamos soldar essa peça. Ciclo a 4 tempos, vamos lembrando que a gente tem que botar no 4T. E o painel sempre vai mostrar aqui, tá? A corrente. Mas na hora de soldar, quando você apertar o gatilho, vai ficar os 80. Quando você soltar, se você olhar para a máquina, vai aparecer os 120 ali que você configurou lá na corrente principal, tá? Eu vou mostrar isso para vocês, que é bem legal, ó. E a corrente também descendo, né? Então eu vou abrir o arco em cima da mesa aqui no cantinho, só para vocês verem o ciclo, tá?
O primeiro toque do gatilho vai ser os 80, tá? Ó, eu vou dar o primeiro toque e vou segurar. Deu o tempo do gás. Agora eu vou soltar o dedo do gatilho. A máquina vai ficar aos 120, eu vou soldar. Agora eu quero descer, aperto o terceiro toque, seguro o gatilho. Aperto, vou segurando. Desceu, a máquina parou em 13 amperes. Aqui é o momento de a gente desligar. Pronto, encerrou o arco de solda, certo? Bom, pessoal, então assim, uma coisa muito importante que você deve colocar sempre é o equipamento de proteção individual, o EPI, tá? Tudo que você conseguir colocar para proteger melhor. Então eu vou colocar esses mangotes, vou colocar esse avental, tá? E também vou utilizar uma máscara de solda. A mesma marca WW Solda. Essa máscara de solda que já é antiga, né? Faz anos já desde o vídeo que eu fiz. É a mesma máscara ainda, eu uso ela até hoje. É uma máscara muito simples, uma máscara muito boa também, tá? E durável, né? Todos esses anos. E outra, não tem nem bateria, né? Ela não é com bateria substituível, a bateria dela é lacrada, tá? E nunca ficou sem bateria em todos esses anos, né? Posso deixar até o vídeo na descrição aí da máscara, para vocês verem o tempo que eu já tenho ela, né? Então, material de boa qualidade, todos esses anos que a gente vem usando e mostrando para a galera aí. Tá? Então, você vai precisar de uma máscara de solda, você vai precisar também de luvas de raspa ou vaqueta. Essas luvas que eu mostrei aqui, elas são muito boas, elas são bem macias, né? As luvas de vaqueta, ela tem um couro mais maciozinho. Então, com esse couro mais macio, a gente consegue ter mais habilidade nas mãos. A gente consegue fazer uns movimentos e ter o tato melhor para fazer na solda TIG, tá, galera? Então, vamos, né, já equipar tudo certinho, máscara, tudo. Vamos lá fazer o serviço, tá? Vareta, eu vou selecionar uma vareta de ER70S3, vareta de aço comum, tá? E vou colocar aqui, abrir o meu gás, uma vazão. Ali eu vou colocar em torno de 6 litros por minuto, mais ou menos. Né? Uma vareta que nós vamos utilizar, ER70S3. Uma vareta de aço carbono de 2.4. Tá? Se eu achar que eu devo fazer um cordão mais baixo, eu troco pela 1.6, mas vou iniciar com 2.4. Está saindo gás, tem bastante proteção no cordão e no meu tungstênio também. Então a solda ficou clarinha. Esse aqui, proteção, quanto mais clara melhor, tá? Então vou colocar nessa posição aqui para mim fazer o enchimento das bordas do sextavado, o quadrado, né? Não é sextavado, quadrado. A proteção de gás, a gente vê pela cor, a oxidação, né? Perfeito, finalzinho do cordão. A soldinha ficou limpinha. Fizemos uma rampa. Início do arco em 80 amperes. Isso que eu me refiro, ó. Muitas vezes a sujeirinha que tem lá embaixo, ó, sobe um porinho. Essa sujeirinha aqui, ó, é um poro. A limpeza da peça é fundamental, gente. Para o serviço ficar top, tem que ter limpeza, tá?
estão os mais firmes aqui para soldar dessa maneira. Eu não preciso dar aquele ponto do lado. Esse aqui está bem apertado. Então, vamos recapitular. O primeiro toque do gatilho, a máquina vai arrancar com 80 amperes. Soltou o dedo do gatilho, a máquina vai passar para 120. Você vai soldar. Quando for terminar o final do cordão, você aperta o gatilho, espera aquela rampa descer e depois solta o dedo, tá? E vem ativando o pós-gás. Tá? Esse é o ciclo a 4 tempos. O material aço carbono também é um material contaminante. Se ele entrar em contato quando o gás, digamos, terminar o arco, acabar imediatamente, sem dar tempo do cordão refrigerar dentro da camada inerte, ele oxida, ele vai ficar preto. Principalmente em aço inox, tá, gente? Então isso é uma coisa muito importante para você que vai fazer a solda TIG, cuidar desses detalhes. A aparência do cordão não é simplesmente só para ser uma solda bonita. Ela tem que ser uma solda boa, ela tem que ser uma solda bem feita. Certo? Então sempre verifique a limpeza das peças, tá? Esperamos para fazer a proteção do cordão, tá? Sempre em aço inox, principalmente. Outro detalhe também que é muito importante a gente falar são essas peças que eu estou soldando, tá? Elas vão estar quentes. Dependendo do número de solda que eu for fazer nessa peça, cada vez ela vai esquentar mais. Isso desfavorece para a oxidação, tá? A gente usa material, quando os materiais são muito contaminantes, a gente tem que esperar esfriar, né? Ou fazer algum resfriamento forçado de uma maneira que não agrida esse material, tá? Uma ventilação, alguma coisa que possa, né, ajudar. Então eu vou dar mais um ponto nessa peça. Tem algumas que elas estão diferentes uma das outras. Eu vou fazer uma solda aqui nessa parte de cima aqui, que ela vai ser soldada, tá? Para demonstrar para vocês qual o procedimento que eu vou fazer. Eu não vou mostrar todas as soldas de todas as peças, senão o vídeo vai ter 2 horas. Gente, quanto melhor limpar, melhor vai ser o resultado da solda. Se tiver sujeira, vai dar alguma problema. Não adianta você soldar muito bem, ter uma mão firme e a peça tá toda suja por baixo, aí vai ficar uma aparência feia, tá? Tranquilidade. Tem dia que a gente solda bem, tem dia que, meu Deus. Então vamos tentar ver se sai alguma coisa que preste. Ó, já deu uma posição aqui que eu me tranquei, né? Eu comecei aqui, aí depois eu não consigo desenvolver porque tá na minha frente, eu não consigo enxergar. Então eu tenho que achar uma posição que eu consiga começar e terminar essa solda, tá? Eu começo aqui e eu faço esse ensaio, começo aqui e termino aqui, tá? Vamos dar um exemplo.
Ó. O que faltou? Um pouquinho mais de material lá, ó. No momento que eu comecei numa posição que eu não consegui fazer toda a volta. Mas a solda tá bonita. Então, nós temos que treinar a aparência desse cordão. Vamos ver uma posição diferente. Pode ser que seja melhor de soldar assim, ó. Ó, essa posição parece que favorece melhor. Ó, aqui a gente já teve um resultado melhor. Olha o resultado que a gente teve aqui. Olha que bonitinho que ficou. Bem protegido. Bem bacana. Tá? Treino ficou uma solda bem comercial, né? Olha aí. Tá? Olha que bacana. A gente já achou uma posição legal para fazer esse trabalho, né? Conseguir ter uma aparência muito mais bacana, mais comercial. Então vamos de novo a mesmo. Esperar o pós-gás. Protegeu. Top. Aí temos um serviço feito com qualidade, né? Olha que perfeição. Até eu tô me superando, ó. Tô até encantado comigo hoje, hein? Tá? Vamos aqui mais uma soldinha. Lembrando que vai facilitar você antes ensaiar aonde você vai fazer o cordão. Muito, facilita muito, muito treino, tá? Mão aqui, vareta, você vai fazer esse movimento aqui para adicionar a vareta. Você tem que treinar bastante esse movimento aqui. Depois que você pegar bem, a manha vai automático. O cérebro já manda. Certo, galera? Gente, muito obrigado por vocês terem assistido mais esse vídeo. Agradeço de coração. Tudo aquilo que eu faço com amor, eu faço com carinho. Eu gosto de passar algumas informações aqui dos anos que eu aprendo, tá? Em todas as, né, os serviços que eu faço, que eu executo, que eu consigo sustentar, né, a minha família, consigo ganhar o meu pão nosso de cada dia, graças a Deus, sempre abençoando. Então, o que eu consigo passar para vocês que estão assistindo é um pouquinho daquilo que eu sei, né, de todos os anos que eu trabalho com manutenção, né, dentro de indústria, tá, com manutenção preventiva e manutenção de urgência. Já trabalhei com torneiro mecânico de manutenção, né, em empresas que era correria direta. Estourava uma máquina, não tinha hora, tinha que terminar, tinha que fazer, era correria sempre, pressão, encarregado em cima, serviço
né, tinha que entrar e já tinha que sair porque a máquina não podia ficar parada. Então quem está acostumado com a manutenção é uma coisa, tá? Então você que está começando agora a entrar no mundo da manutenção, essa é uma ferramenta que te viabiliza muita coisa. Você consegue fazer, além de serviços de solda de peças, você também produzir peças, né? A solda é um complemento. Você também consegue recuperar. E a TIC te dá um controle e um acabamento muito bonito, tá? A MIG também dá, só que ela solta mais arame, ela vai ficar mais grossa a solda, né? Isso aqui é uma solda de ferramenta, tem que ficar bonitinha, tem que ficar um estiloso, né? Então dá um visual, dá outro visual para a peça, né? Então o capricho dá realmente a diferença. A gente tenta fazer o melhor possível, tá? Mesmo com peças que sejam laminadas, eu tento fazer a minha solda aqui o melhor possível. Cada uma que a gente faz, a gente tenta fazer melhor que a outra. E se você quiser estudar, você consegue, você vai em frente, que você consegue conquistar os seus sonhos. Certo? Muito obrigado e obrigado mais uma vez por ter assistido. Até o próximo vídeo.